Fala aí galera, meu nome é Marcos André. Vamos aí para os jogos da rodada. No primeiro jogo que vamos falar hoje, o Botafogo e o São Paulo. Eles disputaram um jogo que acabou no empate. Ferreirinha fazendo de tudo para tentar salvar o dia, né? Mas faltou combinar com o Botafogo, convenhamos, né? O Botafogo não estava muito afim de deixar os tricolores comemorarem. O Ferreirinha faz o primeiro gol, muito bonito. O André, com uma assistência do Ferreirinha, faz o segundo gol. Mas o Botafogo foi lá, conseguiu esse empate, né? E aí chama a atenção, cara, um negócio que eu não me lembro de ter visto acontecendo. Pode ter acontecido, mas uma sequência de empates como essa, né, do São Paulo, uma coisa bem icônica de estar acontecendo. O time não venceu uma ainda, né? Mas a diretoria garantiu, né, que o Zubeldia vai ficar lá mais um tempo aí. Pelo menos até o time tá completo, né, de novo. Que também o São Paulo, amigos aí que torçam pro São Paulo, digam aí nos comentários, mas eu acho que os rivais zicaram vocês, hein? Eu acho que os rivais zicaram muito vocês. E do lado do Botafogo, né, cara, a frustração, o empate dentro de casa. O time já sofre aquela pressão por não estar atuando igual a melhor fase dele, né? Mas a visto do que o Botafogo era antes da SAF, eu acho que reclamar agora seria um pouquinho cedo para isso. Teve também um gol anulado. Eu não vou entrar no mérito se merecia ou não ser anulado, mas fica aí esse questionamento aí, porque esse gol teria mudado muita coisa. Vamos ao segundo jogo que eu vou comentar aqui, Corinthians e Fluminense. Cara, que jogo pegado, hein? Que jogo pegado. Eu não sabia em momento algum quem que ia vencer essa partida. Eu destaco um chute do Memphis, que Fluminense. Cara, se fosse treinador, eu não serviria para ser treinador, porque se fosse treinador, eu trocaria o cara responsável por fazer aquela marcação ali naquele momento ali. Naquele momento, porque ele teve todo o tempo do mundo, cara, para poder pegar na bola do jeito que ele quis, e se não fosse o Fábio, ali teria sido um golaço. Teria sido um golaço. E aí chegou o segundo tempo, né? O Fluminense conseguiu lá fazer um gol. Tem aquela história, né? Quem não faz, leva. Mas esse jogo tava pra qualquer lado ali, cara. Qualquer um dos dois ali podia ganhar esse jogo. E aí eis que acontece aquilo, né, cara? O Fluminense vai lá e amplia. Mas não foi um jogo fácil pro Fluminense, pelo contrário. Teve muitos momentos ali que parecia que o Corinthians ia levar o jogo, que ia terminar no empate. Jogo muito disputado, cara. Muito disputado. O placar engana um pouco. Aí vamos pro jogo 3, né? E meus amigos, se o jogo anterior do vídeo foi pegado, esse jogo foi tudo menos pegado, cara. Tudo menos pegado, cara. Cara, tem o cartaz de procura-se o Grêmio, cara, no primeiro tempo.
Meu Deus do céu, cara. A coisa melhora um pouquinho no segundo tempo, mas poxa, parei a pensar, cara, é um dia triste, hein, pra ser torcedor do Grêmio aí. Se tiver algum gremista aí, comenta aí nos comentários, cara. Cara, vocês têm noção, cara. Eu fui procurar essa informação que eu vi durante o jogo, eu não acreditei, cara. Os comentaristas falando sobre isso. Primeira vitória do Mirassol em Série A, cara. Olha, eu não queria ter esse desgosto de olhar pra isso e falar, não, meu time, pô, foi o primeiro que foi derrotado pelo Mirassol na Série A em toda a história. Tá triste, hein, cara, tá triste. E há alguns anos atrás aí, não faz muitos anos, né, o Grêmio tinha um timaço, cara. Mas aí começou uma derrocada que eu não consigo entender, cara, sinceramente. Se você é gremista e tiver uma boa teoria aí do que aconteceu, cara, pra chegar nesse fundo do poço aí, você comenta aí deixa aí nos comentários. Bem, já sobre o Bragantino Sport, o quarto jogo que eu vou comentar essa noite, não tem muito o que falar, né? Foi um gol ali do Capixaba e Red Bull Bragantino 1, Sport 0. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na tabela e ver como fica essa situação aí. Mas não tenho realmente muito a comentar porque esse negócio, né, cara, de jogos simultâneos, acabou que o pouco tempo que eu acabei acompanhando essa partida aí, eu não vi muita coisa assim pra comentar. Então realmente eu vou ficar devendo mais sobre esse jogo aí. Bem, vamos ao jogo seguinte, que eu já perdi as contas, mas que deveria ter sido o primeiro, né? Porque foi o jogo que abriu a rodada. A rodada ela abriu na terça-feira, o jogo do Ceará e Vasco. É um jogo que acabou ficando 2-1, mas foi um jogo que você percebia que os dois times eles exploravam muito jogada aérea, né? Cruzamento para a área. Ali o Ceará com o Pedro Raul, ex-Vasco, enquanto o Vasco usando o Verratti, né? Que não sai da boca do Josão. Eu acho que o Verratti é o único jogador que o Josão cita mais do que o Neymar nos seus vídeos. E cara, eu queria falar uma coisa. Foi injustiça, cara, aquele lance do Payet, que ele dá uma levantadinha na bola ali pra pegar, pra mandar um golaço. Ia ter sido um golaço daqueles se der certo essa bola, hein? Mas enfim, futebol tem essas. Desculpa aí, galera, pela iluminação e por qualquer outro tipo de problema. Esse vídeo é mais pra um teste, entendeu? Meio que eu tô fazendo até de improviso aqui. Aí se vocês gostarem, se der um retorno aí, eu vou me organizar direitinho pra próxima rodada. Mas enfim, um outro detalhe ali que eu gostaria de ressaltar, cara, é que o Ceará ele deu um show de aproveitamento do Mugni, porque acho que vocês vão lembrar que o Mugni ele chegou para jogar no Brasil pelo Flamengo há bastante anos atrás. Só que na passagem que ele fez pelo rubro-negro carioca não deu muito certo, né? E aí você analisa por quê. Como é que ele jogou aqui nesse jogo pelo Ceará? Ele estava praticamente com um ponta ali para receber a bola e já procurar
Pedro Raul na área, entendeu? É assim, inclusive, que sai o primeiro gol do Ceará. E eu achei que o Vasco muito limitado, cara. De verdade. O Ceará também, na verdade. Não dá pra passar pano, mas... Parece que os dois times só tinham uma jogada aérea, sabe? Eles não têm outra tipo de jogada. O Vasco ainda teve aquele chute do Payet, entendeu? Mas... E teve um lance que me fez lembrar, né, que a gente tá no Brasil, a gente não tá na Europa. Que é que o jogador do Vasco, ele é derrubado no chão, o juiz não marca falta. Mas aí, cara, os jogadores tem uma disputa entre um jogador do Ceará e um jogador do Vasco, eles atropelam o coitado, cara, no chão. E nenhum ali manda a bola pra longe. Por causa de fair play, o Ceará não devolve a bola pro Vasco. Inclusive naquele lance ali, eles criaram uma oportunidade pro gol. Ou seja, quase fizeram um gol naquele lance, né? Fair play não existe aqui, cara. Esquece isso aí. Bem, galera, estamos aqui prosseguindo. E o sexto jogo é Internacional e Palmeiras. Cara, eu achei um jogo tão ruinzinho, cara, ruinzinho. A parte que eu falei do jogo do Corinthians e Fluminense foi gravada quase depois do jogo. Já essa tá sendo gravada um pouco depois, eu tive que procurar. Cara, e nos melhores momentos dava pra ver muitos erros, cara, das duas equipes. Quando os erros das equipes vão pros melhores momentos, você já sabe que o jogo não teve lá esse nível técnico. Mas teve a polêmica lá do gol que tava impedido, tudo mais. A jogada que gerou o gol foi a partir de um erro de marcação ali do jogador do Internacional. Mas sinceramente, de Palmeiras e Internacional eu tava esperando bem mais do que eu vi. Muita gente falando por causa desse jogo, Palmeiras e Flamengo vão voltar a dominar o campeonato. E pelo menos da parte do Palmeiras, do Flamengo a gente vai falar logo mais. Só que pelo menos da parte do Palmeiras eu não vi nada assim que indicasse esse frenesi da galera. Não nessa rodada, pelo menos. É o que a gente tá falando. Cara, vamos sem rodeio pro próximo jogo, porque eu quero falar bastante dele. Cara, o jogo do Vitória e Fortaleza foi um baita de um jogão, cara. Foi um baita de um jogão. Vi muita gente comentando sobre o Mateuzinho do Vitória. Ele é muito bom, realmente. Ele é um tipo de jogador que sumiu dentro dos jogadores brasileiros. Eu dei uma desanimada. Falar a verdade, eu tava algumas temporadas sem acompanhar o Brasileirão. Aí eu fui dar uma chance pra essa temporada aqui, cara, e realmente por jogadores como esse Mateuzinho aí que vale a pena se acompanhar um campeonato, entendeu? Eu espero que a torcida do Vitória valorize muito esse jogador, porque realmente tem um potencial incrível ali nele. Entendeu? Ele tem um chute muito bom, cara, muito bom. Ele tem uma visão de jogo, entendeu? Dava pra ver em vários lances ali durante a partida. E foi um jogo que, sabe, tava realmente lá e cá, e de um jeito que, cara, os ataques estavam muito bons. Os goleiros fizeram excelentes defesas. Teve muito chute de fora da área. Um negócio que realmente eu gosto, entendeu? Eu gosto de jogo assim, que tem muito chute de fora da área, que os jogadores realmente arriscam e que acertam, né?
forçando ou golaços de fora da área ou defesas inacreditáveis, verdadeiros milagres orquestrados pelos goleiros. Cara, o goleiro do Vitória jogou muito bem também. Teve uma ali que eu achei que o Fortaleza ia conseguir o empate, ele ia fazer o 2-2. Ele defendeu basicamente a queima-roupa, praticamente. Esses são dois times que eu prevejo que eles vão terminar na... Podem me cobrar depois, mas eu prevejo que ambos vão terminar entre na primeira metade da tabela, cara. São times que, se bobear, você vai ver numa Sul-Americana fácil. Eu não digo Libertadores, tá cedo. O Fortaleza, ele tinha uma invencibilidade muito grande. E o Vitória jogou muito, cara. Eu não me lembro do Vitória tá tão bem assim desde quando eles conseguiram chegar naquela final de Copa do Brasil, cara. E tem o que aí? Entendeu? Neymar voltou pro Santos nesse meio tempo, mas essa é a única semelhança daquela época para hoje em dia, cara. E excelente trabalho aí de diretoria, treinador, porque é um time que funciona em campo. Quando o time funciona em campo, cara, às vezes você olha assim, nem parece tão badalado de craques, mas quando funciona em campo, não tem jeito, cara. Esse time vai ser bem sucedido. Vamos lá. O jogo número 8 aqui da minha lista aqui. Santos e Atlético Mineiro. Cara, o que tá acontecendo com o Galo, cara? O Galo não tá conseguindo jogar. Você pega no papel ali, timaço, cara. Você pega no papel um timaço, mas os caras não se encontram em campo, cara. O Santos deitou e rolou com eles. Desculpa tá te falando isso, torcedor atleticano, mas... Cara, você sabe, cara. Você sabe que o teu time tem muito mais a oferecer. Você sabe que vocês podem entregar muito mais. Eu tenho certeza disso. E o Santos não teve a menor dificuldade, cara. A menor dificuldade. E acho que a principal notícia ali nesse jogo foi que o Neymar voltou a sentir a lesão, né, cara? Aí... Ih, rapaz. E a CBF? Deve estar com... Deve estar trancadinho. Porque você consegue imaginar uma realidade. Já é difícil mas você consegue imaginar uma realidade do Brasil indo bem numa Copa sem o Neymar? Pois eu não vejo. Sendo sincero com vocês. Tem Vinícius Júnior, tem Rafinha, tem Rodrigo. Tem, mas nenhum deles conseguiu até hoje, vamos dizer assim, desencantar pela seleção. Entendeu? É super normal o jogador ser um jogador bom no time e não ser bom na seleção. Só ver o caso aí do Messi. Foi criticado por anos e anos pela imprensa argentina para no final ganhar 2 Copa América, uma Copa do Mundo. Entendeu? Pode estar presente nessa próxima Copa. Quem sabe? E assim mesmo, cara. É assim mesmo. Isso aí é a coisa mais normal do mundo. Mas se a gente perder o Neymar para essa Copa, vai ser complicada a situação. Vai ser complicada as coisas. Mas como o assunto hoje aqui não é a seleção brasileira, é a rodada do Brasileirão, vamos pro próximo jogo, né? Uma coisa, eu esquecendo de falar. Cara, genial, cara, a comemoração do jogador do Santos, cara. Fazendo tipo... Legal, cara.
Disseram na transmissão que é um costume dos cruzeirenses fazer isso pra zoar, né? Cara, tomara que essa moda não pegue no meu estado, cara. Que pelo menos aí em Minas Gerais é um galo, né? O meu estado é um bichinho mais asqueroso. Algumas horas depois. Bem, vamos no prosseguimento. O jogo 9, que foi Flamengo e Juventude. Flamengo e Juventude, um jogão com... Cara, que goleada, que jogão. Eu acho que até haters do Flamengo devem ter gostado desse jogo, cara. Não é possível, cara. 6-0. 6-0. Isso aí é 6-0, cara. 6-0. Isso é coisa de... sei lá, nem campeonato espanhol mais tá tendo essas coisas. Vamos lá, né? Não tem tanto assim pra falar, né? O Flamengo jogou bem pra caramba. Os melhores momentos não foram melhores momentos, foram Flamengo Moments, porque teve um lance ali do Juventude que deu até pena, cara. Deu até pena, foi a única coisa que eles conseguiram fazer pra poder entrar nos melhores momentos ali. Entendeu? Nem o Grêmio, cara. Nem o Grêmio foi tão dominado assim. O Grêmio ainda fez um golzinho no segundo tempo e foi um gol bonito até. Tá ligado? Juventude nem perto disso chegou. 6-0. Cara, Felipe Luiz tá revolucionando o futebol brasileiro, cara. Escuta só isso, cara. Ah, Marco, mas tu acha que é pra seleção? Não. Ele é muito jovem ainda, cara. O Felipe Luiz, ele precisa amadurecer como treinador antes de ir pra uma seleção, mas... É futuro material de campeão, de levar o Brasil a ser campeão mundial, cara. Sem brincadeira. Ele tem potencial para ser o maior treinador que o Brasil já teve na história. E eu não tô falando isso porque eu tô feliz com esse resultado. Obviamente eu tô feliz com esse resultado, mas não é por isso. Eu não vou cortar minha avó passando ali atrás, porque... Eu não vou cortar minha avó passando ali atrás agora, porque já cortei umas 5 vezes aqui. Eu quero terminar logo esse vídeo, porque eu tô aqui falando do Flamengo e daqui a pouco tem o último jogo da rodada. Esse eu quero assistir ao vivo, entendeu? Esse eu quero assistir ao vivo, esse último jogo da rodada, né? Porque é simplesmente só ele, entendeu? Só resta ele para completar a rodada, então não vai precisar ficar. Ele eu quero assistir até o final. Ele eu quero assistir esse jogo ao vivo, porque só vai ter ele, né? Já foram 9 de 10 jogos na rodada. Então é uma oportunidade perfeita para não precisar ficar zapeando de um canal para o outro. Que é uma situação bem incômoda, você perde muitos lances. Aí você tem que ver melhores momentos mesmo ter assistido o jogo, porque às vezes um lance aconteceu ali no meio de quando você tava assistindo um outro jogo, entendeu? Que nem, por exemplo, eu tô vendo umas análises aí que muita gente falou que o Corinthians foi super mal. Cara, no pedaço que eu assisti tava bem equilibrado, entendeu? Eu não pude ver o jogo todo porque tava passando muitos jogos naquele horário, cara. A coisa eu queria que o Brasileirão voltasse assim como antigamente. Eu acho que é impossível por causa que hoje em dia tem as bets, né? E aí já entra em outro tema aí do Flamengo. E o Bruno Henrique, cara? E o Bruno Henrique, sinceramente, o que vocês acham sobre o Bruno Henrique? Ele é culpado, ele é inocente, ele tem que jogar, ele tem que ser afastado, entendeu? Deixa também no comentário se você é torcedor do Flamengo, se você não é, mas está comentando sobre a situação.
Entendeu? Eu por enquanto sou junto com o Davi Luiz, cara. Com o Davi Luiz, ó. Eu sou junto com o treinador Felipe Luiz, cara. Porque não dá pra sair condenando as pessoas, entendeu? Vê aí o caso, por exemplo, do Daniel. Ele foi... Depois que basicamente destruíram a reputação dele, descobriram que ele era inocente. E aí? Entendeu? Como é que se recupera a imagem de um cara depois? Então eu prefiro não deturpar a imagem de uma pessoa antes que ela se prove, antes que provem a culpa dela, entendeu? Então é isso aí. Agora assistir esse último jogo aí. Eu espero que vocês estejam assistindo na sexta-feira pela manhã. Eu já vou ter que estar me preparando para a próxima rodada. Mas é assim, né? Brasileirão é assim mesmo. Bem, vamos ao último jogo da rodada. Cruzeiro e Bahia. Bem, o Rogério Ceni eu achei interessante que ele tentou ter o controle da partida ali no começo do jogo, jogando a parte dos defesas. Quem já jogou Futebol Manager vai saber exatamente o que é isso. Jogar a parte das defesas, tentar passar a bola para um espaço. Por exemplo, passe em profundidade, por exemplo. Time que joga assim vai tentar fazer um passo em profundidade, não passar exatamente para onde o jogador está, mas para onde ele vai estar no ponto futuro. Parece meio complicado, mas é um negócio super simples de entender. Mas ele esbarrou numa coisa chamada realidade. E a realidade é cruel. A realidade é que o Cruzeiro conseguiu neutralizar totalmente o Bahia. O Rogério Ceni ele foi obrigado a desistir de jogar a parte da defesa porque o Bahia não conseguia sair com a bola, ele não conseguia trocar passes ali, a bola não chegava nos armadores do time. E depois que o time sofre o primeiro gol, complica mais as coisas ainda. O goleiro tinha se lesionado antes disso. Ele comete um pênalti bobo. Ele vai ali sair para marcar o jogador. Ele comete um pênalti bobo. Ele vai ali sair para receber a bola ali como goleiro líbero. Só que ele perde a passada ali da bola, perde o tempo da bola e acaba acertando o jogador do Cruzeiro, comete um pênalti ridículo. Mas para sorte dele o pênalti foi muito mal batido, mas o jogador que perdeu esse pênalti ele viria a se redimir depois. Aí logo no lance seguinte praticamente o goleiro se lesionou, entrou reserva. Que eu vou te falar, cara, deu pena dele quando saiu o primeiro gol do Cruzeiro, porque ele tava jogando demais, cara. Ele tinha feito algumas defesas bem miraculosas. Com certeza ele estava mostrando que ele tinha tudo para poder futuramente se tornar um titular da equipe. Mas ali no finalzinho já do primeiro tempo, né? O Romero, volante do Cruzeiro, acertou um chute maravilhoso ali, que ele mesmo numa noite inspirada ele não conseguiu defender. Aí no segundo tempo o Rogério Ceni tentou botar o time para poder sair mais, para poder buscar jogo, né, já que já estava perdendo de qualquer forma. E aí que a Raposa, que já estava comendo pelas beiradas ali, criando um monte de oportunidades, aí que o Cruzeiro começou a dominar mesmo o jogo, começou a fazer contra-ataque toda hora, e daí o Cruzeiro abriu mais 2 gols, né, fechou o caixão ali com 3-0 para cima do Bahia.
dá uma pena porque você vê que o Rogério Ceni ele tenta fazer uma coisa diferente do padrão do futebol brasileiro. Então é bem ruim ver ele fracassando. Eu me senti particularmente mal porque eu acabei torcendo pro Bahia nesse jogo, porque essa tática do Rogério Ceni lembra muito a tática que eu uso no Futebol Manager, né? Guardando as devidas proporções, né? A gente tá falando de futebol real. Mas é isso. Comenta, deixa aí nos comentários se você torce pro Cruzeiro ou pro Bahia. E até a quinta rodada.